Hello and welcome! Seja muito bem-vindo a mais um programa English com Júlia Monteiro, e hoje o nosso programa está super especial, muito diferente. A gente tem uma convidada maravilhosa hoje que vai ajudar a gente a aprender inglês falando sobre saúde, como a gente cuida da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso bem-estar. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, então seja muito bem-vindo. Eu gostaria muito de agradecer a rádio por esse espaço, por essa oportunidade tão importante de aprendizado. Gostaria mais uma vez de agradecer a Mila também. A Mila, para quem não conhece, é uma escola de idiomas aqui na Flórida. Eles têm duas escolas, uma em Miami e uma em Orlando. Para quem não conhece ainda, não perca tempo, eu vou deixar os contatos da escola no final da aula. E vamos então entender um pouquinho quem é essa convidada especial, Carla Balsano. Conta um pouquinho de você, do seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro quero te agradecer pelo convite, agradecer à Rádio Flórida por me receberem aqui também. É um prazer. Muito obrigada. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar, linkando o vocabulário que a Júlia vai ensinar pra gente em inglês as palavras-chave. Então eu sou Health Coach, Holistic Health Coach. O que faz um Holistic Health Coach? É um mentor que te guia para você adquirir novos hábitos, implementar bons hábitos, para que você tenha um equilíbrio entre todas as áreas da sua vida, para que você seja a sua melhor versão, para que você tenha mais energia, mais vitalidade e consiga viver de uma maneira mais equilibrada e melhor. E antes até da gente começar então falando sobre saúde, a gente vai falar sobre a profissão dela. Antes disso, Diego, mostra pra gente o nome da nossa aula de hoje, então é Inglês com Saúde. Então, mais uma vez, vocês vão aprender inglês, né? Que o nosso programa é para ensinar inglês, mas é falando sobre saúde, que é um tema fundamental para absolutamente todo mundo, né? A gente precisa entender como que funciona isso, como que a gente tem uma boa saúde só se alimentando bem. Será que só isso basta, né? A Carla vai falar bastante sobre isso. E ainda mais aqui, né, nos Estados Unidos, a gente sabe que é uma questão muito séria, questão de alimentação. Então a gente vai também falar sobre isso, os tipos de alimento que a gente encontra e os nomes desses alimentos em inglês, para a gente entender aqui, não ficar perdido para quem vem sem saber falar inglês, para quem mora aqui também sem falar inglês direito, para a gente poder orientar vocês da melhor maneira possível. Então, a nossa aula hoje chama Inglês com Saúde. Exatamente por isso. E antes, então, como eu estava dizendo, da gente entrar sobre esse assunto, vamos falar sobre a profissão dela, que é Health Coach, né? Holistic Health Coach. Holistic Health Coach. Existe essa profissão em português? A gente consegue falar um nome para essa profissão em português, Carla? Na verdade, um coach em português, ele já não tem, assim, uma tradução. Ele é conhecido como um mentor. Então, seria um mentor de saúde e bem-estar. Exatamente. Então, e não é o caso apenas da profissão dela, né? A gente tem tantas palavras, mas muitas palavras que a gente usa na língua portuguesa que a gente pegou da língua inglesa, né? E tem um nome para isso, chama anglicismo. Vamos para a próxima lousa que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. A gente já vai começar estudando. Esse não é o foco da aula, mas é super bacana a gente saber esse tipo de coisa. Então, como a profissão dela, que é Health Coach, né? A gente tem, na verdade, a gente não tem uma palavra em português que a gente traduz, né, para falar a profissão dela. A gente diz apenas Health Coach, né? Então, como ela mesma disse, é uma mentora de saúde, né, para explicar a saúde. E a gente tem várias outras palavras, como, por exemplo, Life Coach, né, que é outra profissão. A gente não diz de outra forma em português também. A gente vai dizer Life Coach. O que você faz? Mesmo falando em português, qual é a sua profissão? Eu sou uma Health Coach, eu sou uma Life Coach. Então, olha só como o inglês está dentro do nosso dia a dia, né, de tantas formas, inclusive, né, nas palavras, em palavras super importantes que a gente não tem uma tradução. Olha só outros exemplos que eu deixei aqui para vocês, porque são vários, né, são só alguns exemplos mesmo. Então, download. A gente não tem, né, uma palavra que a gente usa em português para se referir a download. A gente fala exatamente da mesma forma, download. E a gente tem feedback. Então, o que é importante a gente pensar nisso? A gente, quando está escutando essa palavra em português, né, quando a gente está se comunicando em português, a gente escuta feedback, feedback. Mas está errado falar feedback? Não está errado se você estiver falando em português, né? Então, a gente acaba aportuguesando a pronúncia, né? Mas dentro do contexto ali, quando você está se comunicando na língua portuguesa, não tem problema você falar feedback, download, tudo bem, né? O problema é quando a gente vai falar em inglês, né? E aí a gente acaba falando, feedback, no meio
do contexto ali da língua inglesa. Então, a gente só tem que se atentar à pronúncia para a gente conseguir pronunciar da maneira certa em inglês quando a gente estiver se comunicando em inglês. E aí, o outro exemplo que eu trouxe para vocês, em português a gente fala fast food, né? Ah, vou comer fast food. Então, é a mesma palavra que a gente usa em inglês e português, mas em inglês, se você for se comunicar em inglês, vamos prestar atenção na pronúncia. A gente tem que dizer fast food, ok? Mas é a mesma palavra, escreve da mesma forma. Na outra coluna que vocês estão enxergando aí na luzinha que está aqui entre a gente hoje, né? A gente mudou um pouquinho o layout hoje da aula. E aí a gente tem nessa segunda coluna palavras que também são da língua inglesa, mas que a gente aportuguesou. O que isso significa? A gente mudou o spelling, a gente mudou alguma coisa na escrita, a gente mudou a pronúncia. Então, olha só os exemplos. Beef, né? Beef vem da palavra beef, que é B-E-E-F. Então, B-E-E-F, né? Vem da palavra inglesa, mas a gente mudou e escreve de uma maneira diferente, pronuncia de uma maneira também diferente, mas é uma palavra que veio da língua inglesa. Tênis, que inclusive até o significado, né? A gente tem tênis no pé, a gente tem tênis de vôlei, então a palavra é da língua inglesa, mas a gente aportuguesou e mudou até na escrita. Basquete, que vem do basketball, então basketball, basquete. Futebol, né? Na hora que a gente for falar inglês, a gente tem football, que até é diferente, né? Um esporte do outro, mas a palavra é da língua inglesa. Então, quis aproveitar esse gancho da profissão da Carla para trazer isso, que é uma curiosidade super importante. A gente não precisa dedicar uma aula inteira falando sobre isso, mas é muito importante a gente se atentar a esse tipo de coisa, principalmente quando a gente vai se comunicar em inglês, porque eu já vi bastante gente, até na hora que vai falar, fica incomodada, achando que tá falando errado, ai, feedback, ai, desculpa falar assim. Não, mas se você tá falando em português, não tem problema, né? Até nome de mercado, onde você vai? Vou no Walmart. Walmart. Qual é o problema de falar Walmart se a gente tá falando em português? Universal, né? Universal, Universal, exatamente. Então, os nomes dos lugares, se a gente está conversando com brasileiros, tudo bem. Mas na hora que a gente vai falar em inglês, a gente não vai falar, now, what are you going to do right now? I'm going to Walmart. No, I'm going to Walmart. Aí você muda a pronúncia, né? Vira aquela chavinha para falar inglês direitinho. Ok? Então, só antes da gente começar a falar sobre saúde, queria dar essa orientada em vocês em relação ao anglicismo, mas agora então a gente vai começar a entender mais o que é saúde. Pode passar para a próxima, por favor, Diego. Então, olha só, a gente tem a próxima lousa aqui, health, né? Saúde. Lembra do som do TH que eu já falei para vocês? Health, que significa saúde. O que é saúde, Carla? O que a gente entende como saúde? Saúde, para mim, ela não é só a ausência de doenças. É um completo bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Então, é você encontrar o equilíbrio entre todos esses pilares da sua área, das áreas da sua vida. Então, eu gosto de dividir as alimentações em primary food and secondary food, que são alimentações primária e secundária. Então, a primária é o quê? Tudo aquilo que nutre o nosso ser. São os nossos relacionamentos, a nossa carreira, a nossa espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, é aquela prática de você se recarregar, dar aquele recharge diário em você, né? Os relacionamentos que você resolve engajar. Então, isso é tudo aquilo que nutre o seu ser. E já a secundária são os alimentos que você coloca na sua boca, os alimentos, as bebidas e os suplementos. Então você tem que ter um balance, um equilíbrio, não pode nenhuma ficar assim e nem assim. Então não adianta, por exemplo, a pessoa toma todo o suco verde da vida todos os dias, come todo o brócolis do mundo, mas não tem pensamentos que elevam, porque a gente tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. Qual a porcentagem desses pensamentos é positivo e negativo? Então é isso, né? Para mim, saúde é achar esse balance. Porque a gente acaba associando só saúde com ausência de doença, né? Exatamente. E acaba só também associando isso à alimentação, né? Então assim, eu me alimento bem, eu não tô doente, então minha saúde tá ótima. Mas o que a saúde vai muito além disso, Muito além então, disso. São né? todos esses pilares. Por isso que a gente fez essa aula pensando realmente nisso, né? Bolamos a aula juntas, então por isso que a gente colocou nesse ciclo, porque uma coisa realmente tá ligada na outra, depende da outra. Então, olha só, health. Então, a gente tem o quê? Emotional health, que é a sua saúde emocional. A gente tem mental health, que é a sua saúde mental. Então, aí que entra a questão dos pensamentos. Emotional health, então, são os seus sentimentos, a forma como você se sente. E aquilo, pensamento gera sentimento e que gera ação. Olha só. Então tá tudo interligado. Então, olha só, your thoughts, your feelings, your actions, né? Então, seus pensamentos
seus sentimentos e as suas ações, né? O que você vai fazer com isso. E a gente tem spiritual health também, que é a sua saúde espiritual. Então... Exatamente, que é a forma de conexão com você mesmo, com quem você realmente é. Muita gente linka a espiritualidade, a religião. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver, gente. É uma prática sua para você se reconectar com você. Tem gente que espiritualidade é ouvir um mantra, fazer uma meditação, caminhar na praia, dançar, é tudo aquilo que desperta ouvir em uma você. música, exatamente, por exemplo. que eleva a sua frequência, que te faça se sentir bem. Muito legal. E a gente tem physical health, que aí eu acho que é o que a gente acaba associando mais, né, exatamente. Com saúde. A saúde física, né? Então, não tô doente? Então tá tudo bem. Doente, mas olha só, tá deixando física. de pensar em 3 fatores aí super importantes que também fazem com que a nossa saúde seja boa ou não por completo, com né? certeza. Por completo. Então, vamos ver na próxima, Luz, a gente tem algumas palavras importantes, então, nesse contexto, né? Falando de saúde, para você poder entender inglês. Então, a gente tem health, que é saúde, né? A gente diz health. Sonzinho do TH no final, que a gente tem que colocar a língua entre os dentes. Já falei várias vezes aqui, inclusive já falei também para quem não tá me seguindo ainda no Instagram, olha só, Instagram. Se eu estivesse dizendo em inglês, eu diria, para quem não está me seguindo, if you are not following me on Instagram, olha só a diferença, né, Instagram. Mas falando em português, se não tá me seguindo ainda no Instagram, tem um vídeo lá que eu explico direitinho como você tem que fazer esse som para ele sair direito, não sair com som de F, não sair com som de T, de Z, enfim, busca lá. O meu perfil, ele é novo, não tem muitos vídeos ainda, então você vai achar com facilidade. Mas vamos lá, então, health significa saúde, né? Então, a Carla, por exemplo, é uma health coach. E aí, se a gente coloca Y no final, aí a gente tem um adjetivo, a gente diz healthy, e aí a gente está dizendo que é saudável, né? Então, I'm healthy, eu sou saudável, ok? Então, é uma palavra a mais importante no nosso bate-papo de hoje, na nossa aula de hoje. A gente tem wellness, que significa bem-estar. Malnutrition, que é a desnutrição, né? Quando você não está com uma nutrição boa. Então, nutrition é nutrição, e o contrário é malnutrition. Spirituality, né, que é essa questão que ela está dizendo de elevar os seus pensamentos, então isso está muito ligado com a sua saúde. Career, que é a sua carreira. Então a Carla vai explicar pra gente também por que isso tá ligado com a saúde, por que career tá dentro da aula sobre saúde, né? O que tem a ver? Ela vai explicar pra gente. Relationships, da mesma forma, então career, relationships, que são os relacionamentos, e physical activity, então atividades físicas. Então, Carla, por que career e relationships estão aqui? Porque eles são pilares importantes pra gente. Então, imagina que você todos os dias, de segunda a sexta, fica de 8 a 10 horas num lugar que você não se sente bem, que você não gosta do que você faz. Então, aquilo, ao invés de elevar a sua energia, ele vai te drenando aos poucos. Entendi. Então, você tem que estar numa profissão que você goste, que você sinta prazer. A mesma coisa relacionamentos, né? Você engajar em relacionamentos bons que vão te elevar, não em relacionamentos tóxicos, aqueles que vão te sugar. Então, esse é o conceito de saúde. E eu gosto muito de trabalhar a questão da bioindividualidade, que é o quê? Somos seres únicos com necessidades específicas. Então, por isso que eu não posso falar pra você, por exemplo, Ju, vamos fazer uma musculação. Não, se de repente você não gosta, você prefere corrida. Entendi. Entendeu? Somos seres únicos diferentes, então a gente tem que respeitar a mesma coisa. Um alimento que é bom para mim pode ser um veneno para você pode ter uma intolerância, uma alergia, alguma coisa nesse sentido. Por isso que a gente tem que se respeitar como ser único e por isso que não é uma atividade física que serve para todo mundo. A melhor atividade física, a melhor alimentação é aquela que você consegue manter, que você tem adesão. Então, acho que, na verdade, o segredo, né, talvez, pelo que eu entendo, então, o segredo de uma saúde boa, né, de ter uma super health, realmente é o seu wellness, né, é você estar bem, se sentindo bem no que você faz e procurando realmente estar com o bem-estar super elevado, que é isso que mais vai fazer diferença como um todo, né, e a gente na saúde. consegue isso através do quê? O autoconhecimento. Entendi. Ele é a chave para tudo isso. Porque se você se conhece, você já sabe os alimentos que te fazem bem, os que não te fazem bem, as atividades físicas que você gosta ou não, o tipo de carreira que você gosta, o tipo de ambiente que você frequenta, as músicas, porque tudo isso nutre a gente de alguma forma. Então, tudo aquilo que a gente coloca no nosso corpo, nos corpos, físico, mental, emocional, espiritual, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, fica no nosso corpo, a gente está nutrindo a gente de alguma forma. Sejam as músicas, os comerciais que a gente assiste, os livros, o nosso subconsciente, ele acaba absorvendo tudo isso.
Entendi. Você disse quando estava explicando o conceito de health, de saúde, que a gente tem primary foods e secondary foods, né? Então, primary food é tudo isso, o lado espiritual, emocional, carreira. A gente vai dar um foco maior a partir de agora para a gente trabalhar a questão do inglês, de vocabulário, no secondary foods. Exatamente. Então, é aquilo que a gente, de fato, que coloca nosso corpo dentro do nosso corpo, né? O que a gente se alimenta. Então, se a gente pensar, então, em alimentação, o que a gente deve evitar, né? E lembrem-se que a gente está falando sobre saúde, mas ensinando inglês também. Então, vamos ver palavras importantes dentro desse contexto que às vezes você não conhece. Então, vamos pensar no que a gente deve evitar, o que a gente não deve comer, né? Ou deve, pelo menos, comer com menos frequência possível. Pode passar, Diego, para mostrar pra gente, por favor. O que é, então, Carla, que a gente tem que evitar? O que a gente tem que evitar? O açúcar é o principal, por quê? O açúcar, ele dá aqueles swings emocionais na gente. Você acaba de comer o açúcar, você tem aquela falsa sensação de bem-estar. Então, você fala, nossa, eu tô muito bem. E aí, daqui a pouco, você tem aquela queda de novo. Ai, nossa, acho que eu preciso de mais um docinho, tal. Então, ele tem aqueles swings emocionais. É até estranho, né? Porque você acabou de comer o doce e você fica com vontade demais, como se você não tivesse comido, né? E o açúcar, ele te dá essa falsa sensação de energia. Por isso que, às vezes, quando você tá cansado, geralmente é no finalzinho da tarde que a gente quer aquele docinho. Porque a gente tá cansado e o alimento que dá aquela sensação é o açúcar. Então você fala, ai, vou comer um chocolatinho aqui que eu vou ficar com energia. Olha só, açúcar ainda. Sugar, né? A gente diz sugar, que é o primeiro da lista que tá aparecendo aí pra vocês. Então, olha só a lousa. Então, what we should avoid. Então, what we should. Should é um modal verb em inglês que a gente usa quando a gente tá sugerindo, aconselhando, dizendo o que a gente deve, o que não deve, o que alguém deve ou não deve fazer. Então, what we should avoid. Avoid significa evitar, né? Então, as coisas, os alimentos, nesse caso, que a gente deve evitar. Então, sugar aparece ali em primeiro lugar, né? Que realmente é bem complicado. É um veneno mesmo para a saúde. Exatamente. Até uma curiosidade do açúcar, que ele é 8 vezes mais viciante que a cocaína. Nossa. Então, fizeram um estudo com os ratos de laboratório, colocaram água com açúcar e água com cocaína e deram para os ratos. No dia seguinte, a mesma coisa, e os ratos foram onde? Na água com açúcar. Nossa, então, olha só. Exatamente, né? Tem que ir tirando aos poucos, né, o açúcar, porque deve ser muito difícil, né, a gente tirar de uma vez, mas é uma coisa gradual. Exatamente. Então... A gente vai reduzindo, a gente vai aprender a ler os rótulos de alimentos e escolher as melhores opções. Eu não digo para nunca mais comer açúcar. Não, não existe isso, né? Mas manter 80% do seu tempo uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, e os 20% você usa. Ou seja, a gente pode dar umas escapadas, claro, né? Mas tem que ser de vez em quando, de vez em né? quando. Pode ser parte do nosso dia a dia, da nossa daily routine, né? Porque a gente precisa de nutrientes, né? Porque o açúcar, ele é o quê? Ele é rico em calorias e pobre em nutrientes. E o que a gente precisa é high nutrient foods, né? Então, comidas com bastante nutrientes. É isso que a gente tem que focar e priorizar, né? Exatamente. E o que mais, então, que a gente tem que evitar? A gente tem aqui na lista, olha, too much coffee. Então, difícil, né? Porque coffee, não sei você aí de casa, mas eu, por exemplo, adoro. Então, a gente deve evitar coffee de todo jeito, ou é a questão da quantidade, como que é? 2 xícaras por dia, ok. Mais do que isso, acontece o quê? Depois que você toma o café, 15 minutinhos depois, seu corpo começa a liberar adrenalina. Então, seu corpo, ele entra num mode chamado Fight or Flight Mode. Olha, Fight or Flight Mode. Então, fight é lutar e flight é voar. Exatamente. Ele faz o quê? Ele coloca seu corpo num estado de tipo, vai acontecer alguma coisa, em estado de alerta sobrevivência, como se, por exemplo, um urso estivesse te perseguindo, um acidente, então você acaba ficando elétrico. E geralmente nada acontece, porque você está lá no seu escritório, tomou só um cafezinho, não tem nenhuma situação de perigo. Foi tudo isso em vão, então. Exatamente, você não está numa questão ali de sobrevivência, então faz o quê? Estressa seu corpo. Ah, entendi. Então ele aumenta o estresse no seu corpo. Se você faz isso o dia inteiro, toma ali 10 xícaras de coffee todos os dias, você vai sentir isso. Exatamente, você vai estressando o seu corpo. Entendi. Mas então, uma xícara, cup of coffee, 2 cups of coffee, não tem problema. Tá aí, inclusive, uma coisa super importante também, coffee, em português a gente diz, eu tomo uns 2 cafezinhos por dia, né, 2, 3 cafezinhos. Então, a gente acaba contando o café, né, a palavra café a gente coloca lá como countable, né, que é contável. Em inglês a gente não conta, a gente não vai dizer, 1 coffee, 2 coffees. Então, a gente vai contar a cup of coffee, né, xícara. Então, I drink a cup of coffee a day, I drink 2 cups of coffee a day. No meu caso, é only 1 cup of coffee. Acho que tá bom, né?
Mas Não, então o tamanho vamos... das xícaras aqui é enorme. Né? Não, mas a minha xícara, ela é pequena. Tudo bem. Just a small cup of coffee a day. Então, vamos só prestar atenção, porque coffee a gente não conta como a gente faz em português. Inclusive, muitas coisas a gente conta em português e a gente não conta em inglês. Depois eu vou pensar numa aula sobre isso pra gente aprender direitinho também. E o que mais que a gente tem aqui, então? Too much salt, então muito sal, né? Que é um outro problema. Exatamente. Então, o que a gente recomenda é 2 gramas de sal por dia, ao máximo, né? Que é difícil, né? Porque sal é um tempero, né? A gente usa salt para temperar absolutamente, assim, não todos, mas quase toda a comida. Usar temperos mais naturais, né? Vai pra cebola, pro alho, cebolinha, pimentão, usar coisas mais naturais. Entendi. Do que o sal. Tem que Sal é controlar bom, o- mas Sim. controlado. Isso é gostoso, né? Faz bastante diferença. Mas Faz. então temos outras opções. Com certeza. E a gente tem processed foods. O que é processed foods? Comida processada, né? A gente deve, então, também evitar processed foods. E só um detalhe aqui, foods, a gente aprende, todas as aulas, né? A vida inteira a gente aprende, quando tava aprendendo inglês, que food é uncountable. A gente não deve contar, né? Não deve dizer one food, two foods. De fato, né? Eu não posso falar assim, eu comi 2 comidas, I ate 2 foods today. Não. Mas quando a gente está dizendo de tipos diferentes de comida, a gente pode colocar essa palavra no plural. Então, a gente está falando de different kinds of foods. Então, não tem problema colocar o S. Então, processed foods, então comida processada a gente deve evitar também, que são o quê? São os embutidos, né? Vai salame, mortadela, todas essas coisas. Os industrializados, aquela bolachinha que a gente adora. Todas essas coisas que a gente tem que evitar. Vamos ver o que vai sobrar pra gente comer, né? E a gente tem saturated foods, saturated fat, né? Que é a gordura saturada, saturated fat. Que a gente também deve evitar, que faz parte, né? Faz parte, a gente pode consumir até 10% da nossa alimentação, pode vir dessas gorduras. Sem problemas, né? Sem problemas, né? Não muito mais do que isso, por quê? Porque ela aumenta o colesterol ruim. Tá. Né, que não é legal pra gente. Então, é das carnes, que tem muita gordura, aqueles queijos muito amarelo. Então, todos esses tipos são gorduras. Entendi. Então, saturated fats. E aí, fast food, a gente também deve evitar. A gente até já trouxe esse nome, né, nos nomes que a gente traz a língua inglesa. Então, fast food, que é comida rápida, né, se a gente for traduzir. Mas olha só, para vocês verem como a gente não usa esse termo em português. A gente não traduz, né? Vou comer uma comida rápida hoje. A gente não fala assim. Mas a gente deve evitar também fast food. E trans fat, né? Então, gordura trans. Então, fat, em inglês, significa gordura. Também significa, é o adjetivo, gordo ou gorda. Vou falar sobre isso, inclusive, uma forma mais educada, mais delicada, né, de a gente se referir ou falar com alguém usando esse termo. Mas fat, a gente também usa para falar sobre gordura, ok? Então, saturated fat, trans fat, sugar, too much coffee, too much salt, processed foods e fast food. Então, são as coisas que a gente colocou aqui como exemplos, né, do que a gente deve, we should avoid, we shouldn't eat, pelo menos não com frequência. Exatamente, não ser a base principal da sua alimentação. Acho que não é radical, né, não é radicalizar, é porque tentar tem que ser realmente sustentável, equilibrar. é equilibrar, né? Então, assim, a principal fonte dos alimentos vai ser a próxima tela que a gente vai mostrar, e essa é aquela coisa mais secundária, que não vai ser a fonte principal. Vai para uma festa, num fim de semana. E aí vamos ver então a próxima tela. Então, what we should eat. Então é o contrário, o que a gente deve. Lembra do should? What we should eat. Quais são? Claro que são só alguns exemplos, não são só esses, mas quais os alimentos que a gente deve então priorizar, né? A gente tem o que aqui então? Fruit, né? O que mais que a gente tem que comer então? A gente tem que focar nas frutas, tudo aquilo que é mais natural, tudo aquilo que vem da terra, que é mais saudável pra gente comer. Fruta, por exemplo, uma curiosidade, muita gente não sabe, mas o abacate tem muito mais potássio do que a banana. E ele é uma super fonte de fibra. Então a gente... Eu não sabia. Como que fala abacate em inglês? Avocado. Avocado. É isso mesmo. E aí, então vou começar a comer avocado, que eu não como. Exatamente. E à noite, ele estimula a produção do GH, que é o hormônio do crescimento, e também ajuda no emagrecimento. Então, para quem quer emagrecer, uma dica super boa também é comer umas 2 colherinhas de abacate antes de dormir com canela. Super ajuda aqui na região dessa gordura abdominal também. Mas não significa que banana não seja bom de comer também, Não, banana né? também é bom. Só tô dando uma curiosidade que muita gente fala, banana é potássio e tal. Mas olha só, tem uma outra fruta que tem muito mais, né? Exatamente, que não é muito conhecida. Porque mas o abacate tem gordura? Tem gordura sim, mas são gorduras boas, né? Que servem para quê? Para
a aumentar o colesterol bom. Enquanto Legal. aquelas outras gorduras aumentavam o ruim, essa aumenta o colesterol bom. Então a gente tem que Maravilha. comer os vegetais também, que são ricos em nutrientes, os micronutrientes, ferro, fibra. Maravilha. Então, olha, a gente tem aqui fruit, water, né? Que a gente sabe disso, escuta sempre o drink a lot of water, então tomar muita água. Então, ela falou aqui do veggies. Então, os vegetais, a gente fala veggies ou vegetables. A gente sempre aprende como vegetables, né? Eu, pelo menos, me lembro, assim, de muitas aulas que eu tive, sempre dizendo vegetables, vegetables. Que, inclusive, é uma palavra que muita gente mispronounce, né? Muita gente pronuncia da maneira errada. Diz vegetable, vegetable. A gente diz vegetables, vegetables ou veggies, que é a mesma coisa, né? Então, se você, na hora de falar com alguém, tiver ali com dúvida, como é que eu falo? Eu não lembro da pronúncia, fala veggies, ok? Aí, problem solved, né? Seu problema tá resolvido. Então, fruit, water, veggies or vegetables. E aí, a gente tem aqui whole grains, que são os integrais, né? Os integrais, né? Que também Que a gente deve consumir. deve consumir por quê? Porque ele tem uma absorção mais lenta, então ele também tem muita fibra, muito ferro, auxilia no emagrecimento, na saúde cardiovascular. Então, sempre priorizar eles ao invés dos refinados. Voltando só na água um pouquinho, eu queria falar para vocês. Sim, Então, claro. muitas vezes a gente acha que tá com fome Inclusive, eu vou ou tomar que um tá, pouquinho. por exemplo, ai, nossa, tô com uma super dor de cabeça. Vai lá na gaveta, pega o painkiller lá, as pills. E não, gente, você só tá desidratado, seu corpo só tá pedindo água. Então, ouça seu corpo. Toma um copo de água, espera uns 15 minutinhos, aí sim, se não passar a dor de cabeça, aí você vai, toma o seu remédio, as suas pills, ou você vai e come se você realmente tiver fome. E uma dica, não sei, uma dica minha, né? Na verdade, eu aqui sou a professora de inglês, mas uma coisa que funciona comigo é deixar uma garrafa sempre do meu lado. Sempre. Porque se eu não tenho, aquele dia que eu não deixo a garrafa do meu lado, eu não tomo água, né? Com certeza. Então, assim, a gente precisa ter a garrafinha ali do lado, mas tem que tomar, né? Tem que olhar para ela tomar e aí colocar mais água depois que acaba. Mas é importante, porque senão a gente acaba realmente passando o dia. Se for lembrar de pegar água sempre para beber, a gente acaba não bebendo nada, Com né? certeza. E priorizar água, a sucos, né? Refrigerante, então, nem se Nem fala, pensar, né? Que já ultrapassa toda a quantidade de açúcar. E aqui nos Estados Unidos, né, a gente até estava batendo um papo antes de começar a aula, para quem mora aqui sabe que às vezes a gente vai em restaurantes, né, em restaurants, e a gente às vezes nem tem suco, não água, até você tem tap water que você pode pedir, mas às vezes é até mais cara do que soda. Soda, para quem não sabe, é refrigerante. Né? Então aqui a oferta de refrigerante ela é muito grande, né? É mais barato, é mais acessível, muitos lugares você encontra mais refrigerante do que água. E suco, né? Suco também a gente certeza. deve evitar, né? Só os que forem 100% fruta, né? Que não tiverem nada, Mas ainda assim, a fruta é melhor do que Com o suco, certeza. né? Mas claro que entra o refrigerante e o suco, né? Fiquem com o suco, mas Com certeza. escolham a água. É melhor sempre a água, né? Mas é uma dificuldade aqui mesmo, porque ainda mais quem tem criança, nossa, às vezes a gente vai, mas só tem refrigerante? Só tem refrigerante. Então é bem complicado, né? Por isso que a gente tem essa questão aqui de obesidade, de muitas doenças, e por isso também o tema dessa aula que é super importante, né? Orientar em relação à saúde, né? E ajudando, aprendendo inglês para você conseguir entender como que são os nomes e como que você vai se virar bem quando vier para cá ou para aqueles que já estão aqui, que já moram aqui. Ok? E aí a gente tem mais um aqui que a gente colocou nuts and seeds, né? Que são as os oleaginosas. nuts. Isso. E as sementes, E as né? sementes. Então, que são castanha, do caju, castanha do Pará, nozes. Você quer falar inglês? Não, isso, são nuts and seeds, né? Que aí Isso. a gente são aqueles petiscos, né? A gente não precisa petiscar, então, né, a batata frita, nada disso. A gente pode ter nuts and seeds, né? Pra comer Sim. naquela hora que dá aquela fome ali, não é hora de almoçar ainda, não é hora de jantar, a gente pode... Exatamente, são as gorduras boas também, gorduras que boas. aumentam o colesterol bom. Então, é ótimo comer um pouquinho por dia também. Legal. E açafrão, né? A gente escuta muito que faz bem. Faz bem mesmo, Carla? Como Açafrão é o maior e mais poderoso anti-inflamatório do mundo, né? Anticâncer, é maravilhoso. Então, açafrão ou cúrcuma, né? Quem não sabe açafrão, a gente fala turmeric. Turmeric, ok? Então, tem um shot que eu faço todos os dias de manhã que eu coloco o quê? Açafrão, gengibre, água e limão. Você bate um pouquinho, você pode usar ele a raiz, se você quiser, ou se você não encontrar, pode usar em pó. Então, toma assim um pouquinho, não precisa ser muito, todos os dias, que vai fazer o quê? Vai desinflamar seu corpo, desintoxicar, fazer toda essa limpeza ao acordar. Ai, legal. Eu normalmente só tomo o limão, mas pode, então, potencializar Pode, isso pode, com deve, turmeric e ginger, né? exatamente. Com gengibre
E são açafrão. anti-inflamatórios naturais, né? Antibactericida, anti-inflamatório, então... Muito legal. E aí uma outra dificuldade, às vezes até em português, né? A gente quando fala de alimentação, a gente fala, mas tem que ver no rótulo, né? Tem que ver ali. Então você vai sair para o mercado, vai comprar, né, a comida e precisa entender minimamente o que significam todos aqueles nomes, o que está escrito. E aí a gente trouxe isso também, a Carla vai falar um pouquinho sobre isso, então sobre os labels, que são os rótulos dos alimentos, que eu acho super importante, né? Para quem não sabe, fica ligado aí que ela vai explicar pra gente, então, alguns nomes importantes pra gente se atentar ali e ver, então esse alimento tem essas coisas, é melhor fugir desse alimento ou não, esse alimento é o que eu tenho que comprar. Então vamos dar uma olhadinha, acompanha aí na lousa. Pode passar, Diego, por favor, para a próxima tela. Então, Carla, o que você pode orientar a gente, falar sobre essa questão de rótulo? Então, vamos lá. Com relação às carnes, procurar, se possível, claro, comer o grass-fed. O que é isso? São os animais... Grass-fed. Exatamente. Então, grass de grama mesmo, né? E fed, para quem não sabe, fed, né? Fala, nossa, que engraçado, senão não é fed, né? De fedido em português. Fed é o past do feed, que é alimentar. Então, grass que se alimenta de grama, né? Então, o que isso significa? Quem se alimenta de grama? O boi, né? Exatamente. É o que a gente come, o que a gente come. Por quê? Porque daí ele fica livre, não come aqueles grãos, então a gente tem uma carne mais rica em nutrientes e mais limpa. Entendi. Então, é algo bom que se tiver escrito lá no rótulo grass-fed, é importante, né? A gente é importante saber que é bom, né? A gente pode... melhor priorizar. Se puder sempre, é um pouco mais caro, mas se puder sempre priorizar esse tipo, é o melhor pra gente, né? Mas essa questão do valor é uma questão complicada, né? Porque a gente não paga, às vezes, agora... exatamente, depois, eu ia né? falar até disso no final, então, exato. Guarda para o final que você pode falar que é muito importante mesmo, né? Que o barato sai caro em todos os sentidos da vida, né? Com principalmente certeza, principalmente relacionado à saúde, que muitas vezes não tem mais conserto, né? Exatamente, aí já não tem mais o que fazer, ou seja, vai gastar mais e não vai resolver muitas vezes, Com certeza. Né? E o que mais, então, que tem aqui? Então, a gente tem os alimentos não geneticamente modificados, que são os non-GMO. Non-GMO. Né? Okay. Porque os geneticamente modificados são o quê? São os transgênicos, aqueles feitos em laboratório. Então, sempre olha lá que tem sempre nas embalagens non-GMO. Que é importante, então, ter super também. Importante né? também. Non-GMO. Então, aí não geneticamente modificados. E aí... A questão dos antibióticos e dos hormônios. Então, antibiotics... E dos hormônios também, né? Hormones. Porque na carne, então, geralmente você vai ler, olha ali no rótulo atrás, tem hormônio, tem um pouquinho de antibiótico. Não é legal para nossa saúde a gente adquirir isso todos os dias na nossa alimentação. Isso é muito utilizado pelos produtores para o boizinho, ou para o porquinho, ou para o frango ganhar peso, né? Sim. Exatamente. Sim, então fiquem atentos a antibióticos e hormones, né? Idealmente... não tem que ter, né? Então, quando vem no hormones, no antibiotics. No added. Yes. No added, né? Então, não é adicionado hormone e antibiotic. É melhor, se puder, priorizar esse tipo de alimento. E o que mais, então, aí que a gente tem tem aqui? Os orgânicos, né? Organics. Que são aqueles livres de agrotóxicos, pesticidas. E relacionados à carne, eles são livres dos hormônios e dos antibióticos. Então, sempre que lê orgânico, fala, beleza. Melhor, né? Melhor. Aqui eu acho que aqui tem bastante acesso a alimento orgânico, né? Eu sinto que, assim, no Brasil, se a gente comparar Brasil e Estados Unidos, eu sinto que aqui tem bastante acessibilidade, é bem melhor. Acessibilidade aos alimentos orgânicos, né? Mesmo em Walmart, né? Em lugares assim, a gente acha bastante e às vezes a diferença de preço ela é bem pequena. Não sempre, mas às vezes a diferença é tão pequena, sabe? Que não vale a pena, você não pegar o orgânico, né? Então, organic, ok? Optem pelos organics sempre que possível. E aí, o que mais que a gente tem? Corn syrup. Que é o xarope de milho muito utilizado aqui. Se vocês pegarem agora no armário de vocês e ler, quase todos os alimentos industrializados vão ter isso. Então, o xarope de milho ele é super doce. Então, aqui, os produtores de milho, eles ganham subsídio do governo para produzir. Então, é muito barato. Então, tá incluso em quase todos os alimentos. E ele é a maior fonte que causa obesidade aqui nos Estados Unidos, né? Então, a gente acaba fazendo o quê? Consome muito mais açúcar do que o que a gente deveria, sem nem saber. Olha. O máximo que a gente pode consumir de açúcar por dia são 20 gramas. Que isso é quanto? Quanto que dá 20 gramas? 20 gramas é um pouco, quase 2 colheres de sopa. Não sem cheia, né? Rasinha. Isso em todos os alimentos, né? Exatamente. Pensando no dia inteiro. Pensando no dia inteiro. Aí a gente tem o sugar, né? Que a gente já falou, a questão do açúcar. Sim. E a gente tem os açúcares escondidos, né? Que, inclusive, esse é um deles, exatamente. Né? Corn syrup, então é um açúcar, é sugar que tá ali no alimento escondido, que a gente não vê o nome sugar,
Então a gente às vezes acha que não tem, Que tá tudo bem, que fala, tá não, tudo tá bem. tudo bem. Mas não. A questão do amido, que é starch. Que é start, tá na listinha também aqui, start. Também, amido. que é dos refinados, pão branco, tudo isso vai ter essa questão do amido, que faz o quê? Dá aquele pico no seu, eleva o açúcar no seu sangue rapidamente, depois você tem aquela queda de novo, que a gente já falou sobre isso no começo. Então fiquem atentos, ó, tá escrito starch, tá escrito corn syrup, então tudo isso tá ligado a sugar, né? É açúcar. Agave sugar, coconut sugar. A própria palavra sugar também pode tudo aparecer, que tiver. added sugar, né? Added sugar. Aí você Então, fala, ai, mas açúcar de coco, açúcar demerara, é um pouquinho mais saudável? Mas ainda é açúcar, né? entendi. Então- É difícil, né, de cortar totalmente, né? Reduz, é o que eu Reduz, falo, né? é. Você não corta, você vai adicionando alimentos mais saudáveis, mais frutas, mais legumes, vegetais, e você vai avoiding Sim, esses tipos de alimentos processados, Acho que tem que ser industrializados. algo gradual, né? Igual o cafezinho, que às vezes você tem que adoçar. Como que você vai, então, um dia conseguir tomar sem, né, nem nada adoçado? Vai aos pouquinhos. Eu fiz isso, né? Eu demorei acho que uns 6 meses, mas eu fui tirando de pouquinho em pouquinho. E hoje, por exemplo, eu tomo sem açúcar e eu também. adoro. Não consigo nem imaginar um café também não, doce. exatamente. Então, a gente vai acostumando o nosso paladar, né, aos poucos. Então, vai ali devagarinho, mas com constância, né? Pra não... Exatamente, para ser sustentável, Sim, né? sim. Porque senão você vai fazer 2 ou 3 dias e aí não vai fazer mais. Exatamente. E aí a gente então saindo um pouco de sugar, né? Porque olha só, gente, então corn syrup, sugar, added sugar, starch, tudo eles estão falando de sugar, de açúcar. Olha como é importante você entender o inglês, né? Porque senão você olha para tudo isso, você só vai ver o sugar, então se não tá escrito sugar, não tem açúcar? Não, né? Tem que entender realmente o que significam esses nomes aqui. E aí a gente então agora vai pro sal, né? O sodium. Então, tem que olhar a quantidade de sódio também. O recomendado é que seja assim, se você vê um alimento que tem mais do que 400 miligramas de sódio para 100 gramas do alimento, você já fala, não, Entendi. né? Tem Então que... você não consumir muito sódio, porque não... Compara, né? Pega ali produtos Exatamente. semelhantes, olha o rótulo dos dois. Então, é claro que às vezes vai aparecer palavra ali que você ainda não entende, mas olha só, um monte de palavra que eu tenho certeza que alguma coisa você aprendeu. Então, compara a quantidade de açúcar. Se todos eles têm açúcar, então qual que tem menos? Se todos têm sódio, qual que tem menos? Né? E tenta priorizar o que vai ser mais saudável para você. A questão do peanut butter, por exemplo, que é a pasta de amendoim, é muito difícil você encontrar aqui sem açúcar. Sim, sim. Né? Eu só consigo achar uma marca. Todas elas você vai ler, açúcar, açúcar. Então, sempre lembrando, e gente... Aqui é super comum achar peanut butter, né? Que é a pasta de amendoim. É porque a pasta de amendoim é saudável, é uma gordura legal? Mas sem o açúcar. Sim, e em moderação, dá pra fazer claro. em casa, né? Dá pra fazer em casa, inclusive. Então, o que eu sempre falo, se tem mais de 5 ingredientes, ou você não conhece muitos nomes, Melhor evita. E lembrando sempre que o primeiro alimento que aparece ali no label é o que tem mais quantidade ali. O primeiro ingrediente que tem, por exemplo, aparece sugar, é o que tem mais quantidade. Informação super importante, eu não sabia Exatamente. disso. Então, o primeiro que ele vem aparece sempre é o que em mais ordem. tem. Exatamente. Ele vem em ordem. Então, o último é o que, tem menos menos. tem. Exatamente. Muito Isso é importante muito legal essa informação, a gente saber. muito importante. E acredito que no Brasil a mesma seja coisa. a mesma coisa, né? Então, olha só, essa informação é importante em inglês, em qualquer lugar, né? Aqui no Brasil. Então, o primeiro ali componente que aparece é o que mais tem quantidade, o último é o que menos tem. Então, tá na ordem. Exatamente. E aí, a gente falou já um pouquinho, mas tá aqui escrito também, então, saturated fat e trans fat, que é a gordura saturada e gordura trans, que também é outra coisa para se atentar na hora de ver os labels, né? De ver a os trans, rótulos. inclusive, é proibida aqui no Brasil, né? Então, você vê algum alimento assim que tenha... Nunca Ou seja, a gente já sabe que não dá. É proibido. Exato. Então, se tiver, corre, né? Larga lá e corre. Passa vai longe embora. disso. Muito importante mesmo. E aí, a gente tá falando, então, de saúde, de health. Não tem como a gente falar também de health sem falar de diseases, né? De alguns problemas, então, de saúde que a gente pode ter, às vezes, por conta de uma má alimentação. A gente consegue evitar, né, certas doenças só através de uma alimentação saudável e de cuidando, assim, do nosso corpo, mente, ter essa saúde completinha. A gente consegue evitar algumas questões ou não? A gente consegue, porque todas as doenças, elas começam com um processo inflamatório do nosso corpo, que a gente adquire através do quê? Do estresse. Quem tem uma vida muito estressada, não tem aquele tempo para relaxar, vive pensando no futuro, ansioso ou no passado, com depressão, não está aqui presente agora, só está estressado. Então, isso causa inflamação no seu corpo. Uma má alimentação causa muito mais inflamação no seu corpo. E, claro, a predisposição genética, né? Sim, são vários fatores, né? Exatamente. Mas existe Mas o a fator alimentação é o principal.
Entendi. Né? Então, porque tudo começa, todas as doenças crônicas, elas começam com um processo inflamatório do seu corpo. Por quê? Porque esses alimentos, eles vão inflamando, eles vão grudando nas paredes do seu corpo, vão passando pela sua corrente sanguínea. E eles deixam o seu corpo ácido. E como o seu corpo está ácido, ele fica vulnerável. Então, é como se assim, se ele estivesse sendo atacado em vários órgãos. Então, não tem uma inflamação específica, igual quando você bate o joelho, aí o seu corpo vai lá para trabalhar para curar aquela inflamação específica, porque houve uma ameaça real. Já quando a alimentação faz isso, não, ela vai atingindo vários órgãos. Coração, estômago, intestino, então ele vai... O seu corpo tá fraco para combater isso, né? Exatamente. Então a gente faz o quê? Aí causam todas aquelas doenças crônicas que a gente já sabe. Alzheimer, câncer, Parkinson. São várias diseases, né, que são as doenças. E aí eu trouxe alguns nomes para vocês. Pode passar, Diego, por favor. Então, diseases, doenças... Obviamente, como a Carla até já disse, ela mencionou outras, quais são as doenças que a gente pode evitar através de uma boa alimentação, de uma boa saúde, né? Porque a gente está falando de alimentação, mas foi o que a Carla disse no começo do programa. Saúde, né? Para a gente ter uma boa saúde, são alguns fatores, não é só a alimentação. Mas olha só, se vocês não conhecem esses nomes, então, diabetes, né? Diabetes, olha como a gente diz em inglês, diabetes. Muito sério o caso de diabetes, tanto no Brasil, aqui também existe um número muito alto e não é à toa, né? Com certeza. Porque é exatamente o que a gente estava dizendo, a oferta de junk food, né? De comida ruim, de né? Enlatado. De nutrientes, de enlatado, de refrigerante, de processado, é muito maior grande, do que a de alimentos maior, naturais. Exatamente. E aí, por isso que a população realmente fica doente, né? Então, pela falta de informação também, né? Exatamente. Porque os médicos, quando você vai aqui no médico, aqui principalmente, eles não tratam a raiz do seu problema. Eles te dão um monte de pílula, só vão nos sintomas. É verdade. A questão de saúde é muito diferente aqui também. Já tive uma aula aqui que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre saúde, como se virar no médico. Se você não viu, a aula fica gravada nas redes sociais. Super importante também, então corre para assistir. Mas aí a gente tem outras diseases também, outras doenças. Então, high blood pressure. O que é high blood pressure? Então, é pressão, ó, pressure. Blood, sangue, high, alta. Então, pressão alta. Muita gente tem, né, esse problema. Então, high blood pressure, heart diseases. Então, doenças cardíacas, heart diseases. Obesity, então obesidade, que é a grande questão aqui dos Estados Unidos. E aí que tem um ponto que eu queria dar um toque, então, explicar para vocês. Então, como que eu digo alguém é gordo, né? Na verdade, não existe uma forma delicada, uma forma legal de falar isso, mas a gente às vezes, he's fat, she's fat, que a gente aprende só fat. Fat, sim, significa gordo, gorda, mas é de uma maneira muito rude, né? A gente acaba sendo mal educado quando a gente se refere a alguém dessa maneira. Então, existem outras formas, né, de falar. Quando é criança, a gente pode dizer, he's chubby, né? Então, ele é mais gordinho. Mais uma vez, não é legal a gente falar, né? Claro. Não é legal. Mas se é, de repente, alguma coisa que você vai falar, precisa falar, então usa alguns termos que são um pouquinho mais leves, né? E a gente pode dizer overweight, que é acima do peso, né? Então, over, que significa mais, weight, peso. Então, overweight, em vez de falar fat, ok? Ou então obese, que aí significa obeso, que aí é mais ainda, inclusive, é quando isso realmente representa um risco para a sua saúde, né? Então, obesity, obese, overweight, stroke, que é derrame, né? Que é outra disease que também a gente, de repente, consegue evitar, né? Cuidando bem do nosso corpo, da nossa saúde, não se estressando tanto, né? E many kinds of cancer. Então, vamos ver a pronúncia de tudo isso, ó. Diabetes, lembra aí de casa, a gente sempre trabalha desse jeito, vamos vendo a pronúncia, vai pronunciando aí também para você conseguir aprender mesmo. Então, diabetes, high blood pressure, heart diseases, obesity, obese. Então, obesity é obesidade e obese significa obeso. Overweight, stroke e cancer, né? Many kinds of cancer. Então, algumas das diseases para vocês aprenderem a questão do vocabulário mesmo. Não tem como a gente falar de saúde sem mencionar, né? O que acontece quando a gente não cuida da saúde, Com né? certeza.
E aí, por fim, a gente trouxe mais um pouquinho de conhecimento para vocês. Só posso dar Claro, uma com pausa? certeza. Então, aqui você perguntou, né, se tem como prevenir doenças, e a boa alimentação também cura doenças, né? Ah, muito importante, sim. Inclusive, né, a dieta cetogênica, que é uma dieta que usa a gordura como fonte de energia, né, a gordura boa, no caso, ela trata epilepsia. Tem até um filme chamado Tudo pelo Meu Filho, muito bom, que é baseado num caso real. Tudo pelo Meu Filho. Exatamente. Olha, eu também não conheço, vou assistir. Vale super a pena assistir, porque ele fala sobre isso, da questão da indústria farmacêutica, de querer ficar te empurrando um monte de remédios, de tratamentos, para te forçar, para eles forçarem a testar remédio em você. Sim. Sendo que daí a mãe foi lá e descobriu através de uma alimentação a cura para o filho dela. Olha que É maravilha. bem incrível esse filme, vale super a pena. Então, inclusive, cura, né? Não é doenças só também. para evitar uma doença, mas é para tratar, para cuidar, para curar mesmo, né? Exatamente. Muito importante, gente. Alimentação realmente é tudo, né? E aí, para você conseguir se virar ali na hora de comprar alguma coisa, né? Porque aqui a gente tem os departamentos, as seções, né? Nos supermercados, mas tá escrito ali em inglês e às vezes a gente não sabe andar ali no mercado, vai querer ler a plaquinha para ver onde é que eu encontro tal coisa, mas tá escrito em inglês, como é que eu sei, né? Como é que eu vou chegar lá? E aí é legal, a gente trouxe também esse vocabulário para vocês. Diego, pode passar, por favor, já tá? No próximo, então a gente tem meat, né, que são as carnes, seafood, que são até esqueci o nome em português. Frutos do mar, os frutos do mar, seafood, então sea é mar. A gente tem poultry, que são as aves, certo? Exatamente. Às vezes o nome some em português, né? Sim. A gente tem dairy, que são os derivados do leite, então leite, queijos, ovos, né? Eggs, iogurtes, exatamente. A gente tem bakery, né, que é a seção de pães ali dentro do mercado. A gente tem frozen foods, aqui tem muita comida congelada. Exatamente. Mas muita comida congelada pronta, né? Porque é muito diferente quando a gente fala frozen foods, né, comida congelada. A gente tem comida congelada pronta, né, que é aquela que você só coloca no micro-ondas, em 1 minutinho ela tá pronta. E a gente tem a comida, por exemplo, brócoli, né, congelado. Aí não é um grande problema. Exatamente, é o que eu falo. Seria melhor o natural, né, para você cozinhar, tem mais sabor, sim, inclusive. seria. Mas se você não tem a possibilidade, é melhor comer aquilo do que não comer, por exemplo. Melhor do que comer uma comida pronta. Com né? certeza. Porque faz muita diferença, né? Faz muita diferença. E sempre olhar o rótulo, né? Então você Sempre vai ler o pegar lá um rótulo. saco de frozen broccoli. Olha lá no rótulo para ver se só tem brócoli Exatamente. nos ingredientes mesmo, né? Porque às vezes você pega 2 saquinhos ali, um só tem brócoli, o outro tem brócoli, mais isso, mais aquilo. Então, quanto menos, melhor. Né? É igual o caso do iogurte, né? Você vai lá ler o iogurte, você vai ver a quantidade de açúcar nele que tem. A quantidade de açúcar do iogurte que tem é por conta da lactose, então é do alimento. Já o added sugar é tudo aquilo que foi adicionado para dar o sabor. Entendi. Então fiquem atentos nisso que a gente também. tem que evitar, então, o added sugar, né? E ficar atento nisso. Entendi. Tem que prestar atenção nos rótulos, não tem jeito. E aí a gente tem beverages, que são as bebidas. E a gente tem groceries. A gente pode falar groceries ou groceries. Os dois nomes estão certos, ok? E groceries são os alimentos secos, né? Não sei como que a gente diria isso em português, mas são os enlatados, arroz, enfim, a comida de uma maneira geral ali. E a gente tem fresh produce, que também às vezes vai vir como fruit and vegetables, ou fresh produce, que é a parte das frutas, dos vegetais. Então, deixa salva e vai fazendo anotação, né? Anota tudo para você realmente não se perder na hora que for a algum mercado, na hora que precisar comprar alguma coisa. Vamos lá, eu vou falar de novo os nomes, vão repetindo aí. Então, a gente tem meat, seafood, que inclusive eu lembro de tantos alunos rindo, né? A molecadinha quando tá aprendendo inglês, nossa, escutava esse nome seafood e dava risada na aula, porque em português parece outra coisa, né? Mas não, gente, tá vendo? Não tem nada a ver, né? Seafood, poultry, dairy, bakery, frozen foods, beverages, groceries ou groceries e fresh produce, que é a mesma coisa que fruit or vegetables, fruit and vegetables. Então, aí são algumas das seções do mercado, não são só essas, claro, não são só essas nem só de comida, imagina de todas as outras coisas, né? A gente tem cosmetics, a gente tem toys, né? Os cosméticos, os brinquedos. A questão da farmácia. A gente tem pharmacy, né? Farmácia. Então, a gente tem vários departamentos dentro do mercado, mas não dava para trazer tudo hoje, porque
porque senão a gente extrapola no tempo. Mas esses são os principais ali, pensando na alimentação, com na certeza. comida, certo? E aí, como que a gente pode finalizar, então, dizendo o que para as pessoas se cuidarem mais? A Carla tem uma frase que ela gosta muito de usar. Diego, passa pra gente, por favor, para o pessoal acompanhar. Que é let the food be thy medicine and the medicine be thy food. O que significa essa frase, Carla? Que o seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio, ou seja, nada de pills. Nada de pills, né? Evitar, né? Evitar remédio. Então, o que eu sempre falo, a nossa relação com o nosso corpo é a mais duradoura. Vai desde o nosso primeiro até o nosso último suspiro. Então, assim, se a gente não se amar, não se cuidar, a gente não vai conseguir fazer isso pelo outro. Sim. É o que eu sempre falo da questão do combustível, né? No Brasil tem a questão da gasolina lá adulterada, batizada. Então, se você sempre colocar aquele combustível ruim no seu carro, cedo ou tarde vai te dar um problema. Sim. Muitas vezes vai ter conserto, muitas vezes não vai ter mais. E se tiver, vai te custar muito mais caro do que se você tivesse colocado o combustível bom desde o início. Então, lembra sempre, vai parar para comer, alimentação consciente. Deixa o celular de lado, distração de lado. Presta atenção no que você está comendo, entenda seus alimentos. Toda refeição é uma oportunidade de você nutrir seu corpo. Porque a comida, ela não é só caloria. Ela passa informação, ela está mandando uma mensagem para o seu corpo, ou de doença ou de saúde. Então, né, a alimentação ela pode ligar ou desligar os genes inflamatórios que causa todas essas doenças crônicas que a gente falou. Então, é prestar um pouquinho mais de atenção, estar um pouquinho mais presente, mais consciente, ler os rótulos, pesquisar. E esse é o tipo de trabalho que eu faço, né? Eu dou todas as ferramentas para que o meu paciente consiga caminhar sozinho, ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, em todas as áreas da vida. Ai, que bacana. Ela vai deixar, a gente vai mostrar aqui no final na lousa o contato dela, o Instagram para vocês também entrarem em contato, uma profissional maravilhosa. Não percam essa oportunidade também de conhecer a Carla pessoalmente, né? Mesmo em tempos de Covid, com máscara, né? Com todos os cuidados necessários. Mas realmente é uma profissional muito competente. E aí fica essa frase, então, inclusive com um idiom que eu deixei hoje, que todas as aulas eu trago idioms, que para quem está me acompanhando sempre já sabe, idiom não é idioma, né? Idiom é uma expressão idiomática, a língua está cheia de idioms. E o que eu escolhi hoje tem a ver com a nossa aula, então, better be safe than sorry, que em português a gente fala melhor prevenir do que remediar, né? Esse é o equivalente que a gente tem em português, né? Mas olha só, então a gente tem essas duas frases para vocês refletirem, para vocês pensarem sobre o bem-estar, o corpo de vocês, a alimentação. Então, let the food be thy medicine and the medicine be thy food. Você fala, nossa, o que é esse thy, né? Esse thy é arcaico, é o inglês antigo, e o thy significa your. Então, se a gente fosse trazer isso para um inglês atual, a gente diria, let the food be your medicine. Então, deixa a comida ser o seu remédio. And the medicine be your food. E o remédio ser a sua comida, que foi exatamente o que a Carla disse. Então, esse thy, não se assustem, ok? Ele realmente não é mais usado, mas aqui essa é uma frase de um filósofo antigo e por isso que vem com o thy, que é um inglês antigo. E a expressão better be safe than sorry. Então, melhor prevenir do que remediar. Então, mais uma vez, Diego, pode passar a próxima lousa, por favor. Gostaria mais uma vez de agradecer, né, a Mila, que é a escola de idiomas que proporciona com que esse nosso encontro aconteça. Procurem por eles se vocês estiverem precisando de cursos de idiomas. Eles têm cursos de inglês para alunos internacionais com visto F1. Tem unidade em Miami e em Orlando. Eles têm o site milausa.com, então milausa.com. E aí tem os dois perfis no Instagram, então Mila Miami ou Mila Orlando, né? Procurem por eles. E gostaria mais uma vez de agradecer a Carla. Vamos deixar, por favor, Diego, o Instagram dela aparecendo aí, a Carla Balsano. Vamos ver, tem... Não tá, não foi, ih, deu ruim. Não tem problema, gente. Mas a gente fala, ó, não apareceu, a gente tinha na última, mas deu algum probleminha aí, não foi. Mas é Carla Balsano, procurem por ela no Instagram. Carla com K, sim, igual tá ali. Isso, Carla com K, olha, dá uma olhadinha aí. Se tiverem alguma dúvida que eu puder ajudar vocês com relação à alimentação, aos outros pilares para vocês manterem uma vida mais saudável, mais equilibrada, estou à disposição. Muito bem, a Carla também é Reiki Master, né? Em inglês a gente fala Master, mas em português também, né? Acaba dizendo com a mesma palavra. Então, Master em Reiki. Master em Reiki.
que Reiki é uma terapia alternativa também, que promove o bem-estar, né? Que a gente cuida do corpo energético, né? Nessa questão Que é muito que dá legal. aquele recharge, né? E dá mesmo, gente, eu já fiz e eu indico, muito bom, eu gostei demais, realmente me senti renovada, assim, a gente sente na hora a energia, né, que toma conta do nosso corpo, então, mais um motivo aí para vocês procurarem a Carla, então, Carla Balsano no Instagram, e para quem não tá me seguindo ainda, Inglês com Júlia Monteiro, eu espero você no Instagram e agradeço muito pela presença, vejo vocês na próxima terça-feira. Muito obrigada, Carla, foi muito bacana o nosso bate-papo. Pelo convite, adorei o bate-papo. Adorei também. Obrigada, Rádio Flórida, pelo convite, por me receberem aqui tão bem. Obrigada a vocês que estão assistindo. É isso, gente. Boa noite. Tá aparecendo agora, olha só, apareceu, deu certo. Olha, para quem não pegou ainda o perfil, tem o meu e o da Carla. Então, Inglês com Júlia Monteiro e Carla Balsano, ok? Para você deixar anotado aí e não esquecer. Ok, muito obrigada. See you next Tuesday. Have a great week.